Por que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? Quais as provas que comprovam que Pedro foi a sua fonte? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te falar fatos impressionantes sobre o evangelho de Marcos. Você já me conhece. Hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar um pouco mais sobre o evangelho de Marcos. Hoje eu vou te falar por que ele é o primeiro evangelho, qual a prova que comprova que ele foi escrito não só por Marcos, mas teve como fonte Pedro, e eu vou te falar as suas principais características e os fatos impressionantes sobre ele que você precisa saber. Então fica ligado aqui, se você já tem alguma dúvida sobre o evangelho de Marcos, já comenta aqui embaixo, que pode ser que não dê tempo de responder tudo e eu faça um vídeo te respondendo. E se ainda não viu o nosso último vídeo, corre lá, o link está na descrição, está imperdível. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber sobre o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é o evangelho da ação. Isso mesmo. Da ação. Porque Cristo constantemente está em ação. Ele instrui discípulos, ele expulsa demônios. Uma hora ele está curando uma pessoa que está enferma, na outra ele está novamente instruindo os discípulos. O evangelho de Marcos é um evangelho objetivo. Apesar dele não dar tanto detalhes, ele foca na ação e principalmente na paixão de Cristo. Outra coisa que você precisa saber sobre o evangelho de Marcos é sua autoria. Os pais da igreja, e um deles, um historiador da história que escreveu uma das primeiras fontes da história da igreja, que foi Eusébio, disse que foi Marcos que escreveu. Além de Eusébio, nós temos Papias e outros dos pais da igreja que comprovam que Marcos escreveu o evangelho. Por isso, ele é levado esse nome, e Marcos não foi testemunha ocular como Pedro, porém leva o nome de Marcos porque foi ele que escreveu a, como nós vamos chamar aqui hoje, de pregação de Pedro. Pregação de Pedro, né? Entre aspas. Então nós vamos citar, sempre está falando aqui como pregação de Pedro, que é como a fonte que eu estou usando aqui hoje, que é a Introdução ao Novo Testamento, usa, e alguns outros teólogos também. Então nós vamos falar um pouco mais aqui sobre isso, sobre essa fonte e o que comprova a autoria de Marcos. O que comprova que Pedro foi a fonte de Marcos? Eu vou te provar agora com fatos impressionantes que eu tenho certeza que você não sabia. Vamos lá? Primeiro fato, os elementos que apontam para a relação com Pedro e o que escreveu o evangelho de Marcos, no caso, nosso amigo Marcos. Vou falar aqui no próprio evangelho algumas fontes que narram isso. Primeiro, as descrições vívidas e detalhadas deste evangelho exigem uma testemunha ocular. Quer ver um exemplo? Marcos capítulo 6, versículo 39. Ele fala que a grama era verde. Ah, Igor, mas a grama é verde. Eu sei, mas isso na Judéia, isso no deserto, nas regiões desérticas ali, requer, não é simplesmente que a grama era verde. Ele está dando um detalhe da época do ano. E nada mais, nada menos, para dar um detalhe dessa época do ano que a grama estava verde, que era uma estação que a grama estava verde, deveria ser uma testemunha ocular. Outra coisa, a visão por vezes crítica dos apóstolos, covardes, duros de coração. Somente um dos dois teria coragem de criticá-los de uma forma tão vívida, Pedro. E outra, Pedro aparece em destaque neste evangelho. Nós vamos ver que no evangelho de João, além de Pedro, vai estar sempre João, o discípulo que ele amava, o discípulo que ele amava, o discípulo que ele amava. No evangelho de Marcos, coincidentemente, quem vai aparecer em destaque? Pedrão. Entenderam o que comprova? Eu disse uma fonte secundária, que foi a de Pedro, a fonte de Pedro, não, perdão, a fonte de Eusébio de Cesareia, e outros pais da igreja que afirmam, eu não vou citar um por aqui não, mas depois você vai pesquisar
E veja que existem inúmeros pais da igreja que afirmam que Pedro foi a fonte de Marcos. E eu mostrei aqui nos evangelhos as comprovações, os fatos que apontam para que Pedro foi a fonte de Marcos. Agora nós vamos falar sobre o destinatário. Um exemplo, por que Marcos é o evangelho da ação? Porque ele escreveu para os romanos. Isso mesmo. E leva-se a crer, dá-se a entender que ele não só escreveu para os romanos, não. Ele escreveu em Roma. Porque nessa época ele estava com Pedro em Roma. Então ele escreveu em Roma para os romanos, para que os romanos entendessem sobre o evangelho, sobre Cristo. E ele apresenta Cristo como um servo sofredor. Ele vai assim, e outra coisa interessante é que ele faz muitos paralelos com Isaías. Muitos paralelos com Isaías, fazendo essa semelhança do servo sofredor. E ele é chamado também de evangelho cristológico por ser o evangelho, e alguns teólogos chamam de evangelho da paixão. Tamanha o foco que ele dá na paixão de Cristo. E com isso ele nos convida a sermos servos sofredores em prol do reino de Deus, a sermos trabalhadores do reino de Deus. Nosso resumo sobre o evangelho de Marcos. Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você ainda queira saber sobre o evangelho de Marcos que você ainda não entendeu? Comenta aqui embaixo. Está ansioso pelos próximos vídeos? Já ativa o sininho para receber a notificação que tem coisa boa vindo por aí, hein? Deus abençoe sua vida.